Sejam muito bem-vindos à nossa análise tática de hoje. Para a gente começar, eu quero que a gente feche os olhos por um segundo e imagine o seguinte cenário. A gente está no interior de um quartel-general militar bem escuro, sabe, aquelas luzes baixas, no auge absoluto de um conflito global. Em cima da mesa, um monte de mapas táticos e rotas de defesa. Só que a batalha que a gente vai analisar nesse nosso estudo não acontece lá fora nas trincheiras de terra. Ela rola num campo muito mais complexo e, francamente, muito mais perigoso. A guerra aqui é psicológica. E o foco estratégico que define quem ganha e quem perde essa batalha é um só: tolerância zero à mentira. Vamos entender juntos como defender esse território sagrado que é a nossa mente. Imagina só a cena. Um espião inimigo acaba de ser capturado na fronteira e é trazido amarrado direto para dentro desse nosso bunker escuro. E olha que detalhe interessante. Ele não está gritando ou se debatendo. Muito pelo contrário. Ele está ali sussurrando com uma voz super mansa, tentando plantar relatórios falsos. Ele olha para a tropa e diz: "Vocês não vão aguentar, o inimigo é maior." A grande sacada aqui é que o objetivo dele nunca foi vencer pela força física. A meta é espalhar o pânico, plantar a dúvida e causar deserção antes mesmo de alguém dar o primeiro tiro. É exatamente assim que uma infiltração começa, bem de fininho. Isso nos joga direto para o nosso primeiro ponto: a guerra da mente. Vamos mergulhar fundo nisso aqui porque a gente não está lidando com um mero debatezinho acadêmico sobre o que é certo ou errado. Esse é um campo de batalha ativo e absolutamente implacável. A gente tem a mania de pensar na mentira só como uma informação incorreta, né? Algo que a gente resolve ali rapidinho com 2 ou 3 bons argumentos. Mas os textos originais que baseiam essa nossa análise deixam claro que pensar assim é de uma ingenuidade super perigosa. A mentira não é só um erro, ela é uma força espiritual. Ela é literalmente aquele espião infiltrado com uma única missão: distorcer a realidade. O texto de João, capítulo 8, diz que quando o inimigo fala a mentira, ele está falando do que é próprio da natureza dele. Então o ponto crucial é o seguinte: dialogar com a mentira não é só trocar uma ideia, é sentar na mesa para negociar com o próprio pai dela. Não é um deslize intelectual, gente, é uma invasão tática das grandes. E é aí que chegamos na segunda parte, o infiltrado e a escuta. Aqui a gente precisa diminuir um pouco o passo e entender a gravidade da situação. O momento exato em que o espião começa a falar é, de longe, o momento mais crítico da batalha. O nosso instinto natural é quase sempre querer ouvir, né? Ouvir para entender a estratégia do inimigo, saber o que ele pensa. Mas a história mostra que dar ouvidos a um infiltrado é o primeiríssimo passo para a derrota. O primeiro grande desastre tático de toda a humanidade ilustra isso perfeitamente. Lá no Éden, qual foi o erro fatal? Foi o famoso ouvir para avaliar. Eva parou para escutar os argumentos da serpente. Ela tentou ser razoável, tentou contra-argumentar. Ela simplesmente abriu um canal de diálogo com o espião, ao invés de neutralizar a ameaça na hora. E o resultado? Contaminação total. O debate foi a porta escancarada por onde o inimigo entrou no acampamento. Então, como a gente reage a isso? Seção 3. A tática do contra-ataque. Porque tem um jeito certo de lutar essa guerra. Se debater é cair na armadilha. Qual é a manobra militar correta, então? Para entender isso, a gente precisa olhar para uma execução militar cirúrgica, a de Jesus no deserto. Aqui a postura é completamente outra. Não tem espaço para ficar ponderando, não tem lentidão. De um lado, a gente vê a tática de Eva: escutar, ponderar, debater e, no fim das contas, a derrota. Do outro lado, o protocolo de tolerância zero, a tática de Jesus. É um movimento rápido, limpo e preciso. Ele identifica um infiltrado, ignora completamente a premissa falsa, declara a verdade absoluta e conquista a vitória. Um verdadeiro comandante não olha o espião nos olhos. Ele não perde um segundo avaliando se a história do prisioneiro tem alguma lógica. Ele simplesmente substitui aquela narrativa falsa pela ordem oficial, na mesma hora. E a arma principal usada para esse contra-ataque é rápida e definitiva: está escrito. Lá na tentação do deserto, diante de todo e qualquer argumento dissimulado do inimigo, a resposta foi só essa. Essa frase funciona como se fosse uma espada super pesada que corta a comunicação no ato. É o princípio supremo do contra-ataque imediato. Quando a gente diz "está escrito", a mentira tem o microfone desligado de forma brutal. O espião não ganha 1 milímetro sequer de direito de réplica. É um corte seco e acabou a conversa. E olha como essa intolerância absoluta se repete. Cale-se e saia dele, lemos em Marcos. Mesmo naquelas situações onde forças espirituais tentavam falar coisas aparentemente corretas, só para gerar confusão na cabeça do pessoal, a ordem era sempre o silêncio imediato e absoluto.
Não existe negociação com quem tenta corromper o moral da tropa. O protocolo exige que o ambiente seja purificado instantaneamente de qualquer voz que não seja a voz do rei, sem meio termo. O que nos leva ao ponto 4, as regras de engajamento. Vamos avançar e ver como isso se aplica na proteção prática do nosso dia a dia. Os apóstolos, que eram como generais de campo super experientes, deixaram regras de engajamento inegociáveis sobre o comportamento da tropa na hora de uma infiltração. Eles sabiam por experiência própria que gastar energia discutindo com o inimigo é o mesmo que abandonar o posto de guarda. Passo 1. Evitar falatórios inúteis. Paulo é super direto lá em Timóteo, dizendo que debater narrativas vazias só gera mais impiedade e drena nossa estamina mental. Passo 2. Isolar o herético. Em Tito, lemos que se o espião tenta espalhar divisão e falsidade, ele tem que ser isolado logo depois do primeiro aviso. E o passo 3. Proteger o ambiente. Pessoal, o objetivo principal nunca é ganhar uma discussão intelectual. O objetivo é proteger a sanidade mental e a unidade de todo o acampamento contra a contaminação. E, finalmente, chegamos à seção 5, o prumo da verdade. O que nos traz a nossa arma final. Lembra daquela nossa mesa tática escura no bunker? Imagina que, no meio de todas aquelas sombras, o comandante finalmente joga na mesa um documento que emite uma luz limpa, forte, que corta a escuridão da sala de uma vez. São as ordens reais. O conceito por trás de João 8,32 é formidável. A verdade funciona exatamente como um prumo daqueles usados em construção civil. Pensa comigo, se a gente está na frente de uma parede toda torta, que representa a mentira, a gente não vai ficar discutindo com a parede, né? Não faz sentido nenhum esmurrar a parede ou debater com ela. A gente só precisa colocar o prumo perfeitamente reto ali do lado. A simples presença da verdade absoluta expõe a falha na mesma hora. A verdade é autossuficiente, ela brilha por si só. A gente não precisa ficar gritando no escuro, a gente só precisa acender a luz. E é com essa imagem muito poderosa que a gente fecha a nossa análise de hoje. Na guerra implacável da mente que a gente enfrenta todo santo dia, quanta da nossa energia vital a gente não está gastando à toa tentando debater com espião infiltrado? O protocolo de tolerância zero não tem erro. Não se argumenta com medo, não se negocia com a dúvida e definitivamente não se dá palco para a mentira. A missão é clara: desligar o microfone do inimigo, estabelecer o prumo da verdade e deixar que as ordens do rei falem por si mesmas. Que a nossa mente se mantenha firme, alerta e totalmente blindada.